nós vamos falar de expoentes especiais, expoente 2 e expoente 3, tá? Bom, o expoente 2 e expoente 3, eles têm nomes especiais. Ao expoente 2, ao expoente 2, ao expoente 2, damos o nome quadrado. Vocês vão entender já por que, que a gente dá o nome quadrado, tá? Para explicar o porquê desse nome quadrado, eu vou mostrar para vocês uma situação de cálculo de área, ou de cálculo até de bolinhas, mas eu vou fazer o estilo área, tá? Imagine que você tem uma figura em forma de quadrado. Bom, vocês já aprenderam em geometria, né, que o quadrado é uma figura que tem lados iguais. Ele tem os quatro lados iguais, além de ter os quatro ângulos também iguais, de 90 graus, né? Então a gente tem aqui um quadrado. Agora imagina que esse quadrado, a lateral dele mede 5 e a outra, obviamente, também vai medir 5. Bom, para mostrar para vocês o que vai acontecer nesse quadrado, eu vou fazer um quadriculado nele. Se ele mede 5 na lateral, então isso significa que é como se ele tivesse uma divisão de 5 pedacinhos assim, de mesma medida, né? Como esses que eu estou riscando aqui, ó. É como se fosse uma sala de um, uma casa, um quarto, uma sala, que tem pisos quadradinhos de medida um. Imagina que cada lajota dessa que eu fiz, cada piso desse que eu fiz, tem a medida de um metro, 1 centímetro, né? A gente poderia colocar medidas aqui, mas como a gente não está falando de medidas e está falando mesmo é do número, então a gente vai chamar de um aqui. Bom, o que vai acontecer? A quantidade total de quadradinhos, você pode contar um por um, ir lá e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ou então fazer uma conta que acelera esse cálculo, que é pegar o 5 e multiplicar por ele mesmo. Isso vai dar 25, que é o total de quadradinhos que você está vendo ali. Agora, gente, como eu repeti o 5 duas vezes, essa conta ela pode ser substituída por uma potenciação, que é o 5 elevado a 2. E se ela está sendo substituída por uma potenciação com expoente 2, o que vai acontecer? Esse expoente 2 ele vai ter alguma relação com essa figura geométrica, que é o quadrado. Tem uma outra coisa que a gente pode dizer também, gente, que o quadrado, agora falando da figura, né, é uma figura bidimensional. Bidimensional. E aí a gente vai ver que bidimensional quer dizer que ele tem duas dimensões, largura e altura. Então, esse bidimensional, essas duas dimensões que a gente tem aí no quadrado, elas se referem, então, ao expoente 2. Por isso que o expoente 2, ao expoente 2, nós damos o nome de quadrado. Tudo bem? Então, essa é a primeira potência especial. Eu vou falar da segunda, né? E aí depois vocês vão poder comentar e tirar dúvidas, tá? Vamos falar da segunda potência especial, depois a gente tira a dúvida das duas. Então, essa foi a primeira, o expoente 2. Então, por isso que a gente vai chamar ele de quadrado. A leitura disso aqui vai ser assim, ó. Olha como é que vai ser a leitura. 5, 5, olha que diferente. Ao invés de falar elevado a 2, a gente vai dizer elevado ao quadrado. É estranho, né? Mas é assim que a gente faz. Eu já dei umas escapadas em aulas anteriores, eu fui falar elevado a 2 e acabei falando elevado ao quadrado sem querer. Talvez alguns já tenham percebido. E é isso mesmo, 5 elevado ao quadrado. Pessoal, agora a gente vai falar da segunda, tá? Aí depois eu vou abrir para vocês comentarem e tirarem dúvidas. Então, a segunda, nós temos aqui, ó, ao expoente, ao expoente 3. Agora vamos falar do expoente 3, aqui foi o expoente 2, né? Expoente 3, damos o nome cubo. A gente vai chamar de cubo.
Agora, por que que a gente vai chamar de cubo? Eu vou fazer um desenho aqui, vou fazer o melhor que eu posso, tá, gente? Eu vou tentar caprichar aqui no desenho, tá? E aí a gente vai falar sobre ele. Eu vou fazer um desenho de um cubo, tá? Vou dar o meu melhor aqui, tá bem na beiradinha aqui da nossa tela. Deixa eu até diminuir um pouquinho o tamanho dele. Pronto, tá? A gente vai até conseguir enxergar um pouquinho mais da tela agora. Pronto, ó, tá lá embaixo. Então o nosso cubo que eu vou desenhar, ele vai ser assim, ó. Eu faço aquela imitação do tridimensional. E olha o que eu já estou falando, gente. Eu estou falando a palavra tridimensional, que tem a ver com 3. Então a gente já começa a perceber que o expoente 3 realmente tem a ver com o cubo. Aí eu vou fazer as divisões nesse cubo, só que eu vou fazer divisões diferentes do quadrado lá. Em vez de dividir em 5 partes, eu vou fazer 4 aqui, assim. 2, na verdade, 2 na lateral, assim, a gente mede 2 cubinhos de altura, 2 cubinhos de largura, e no comprimento aqui a gente vai ter 2 cubinhos também, ó. Dá uma olhada, ó. 2 cubinhos, e aqui também, ó, 2 cubinhos. Então, se você observar com atenção, em todas as direções eu tenho 2 cubinhos. Ó. Eu tenho 2 cubinhos na altura, 2. Eu tenho 2 cubinhos aqui na base, 2. Ficou bem lá embaixo. Vamos ver se aparece um pouquinho mais. Ela vai aparecer ali. Com algum esforço a gente vai ver ali embaixo. Ó. Isso, olha só. 2. E aqui, então, aqui também no comprimento, a gente percebe que também tem 2. Então a gente tem o número 2 aparecendo 3 vezes. E aqui nesse caso eu estava calculando a área do quadrado. O que que é a área? A área é essa superfície toda aqui, né, que a gente preenche. Agora o cubo, a gente não vai calcular a área dele, a gente vai calcular uma coisa chamada volume. E o que que é volume, professor? Volume é o espaço que esse cubo está ocupando. Ele ocupa um volume, ele ocupa um espaço, tá? E para calcular esse volume, como é que a gente faz? É a mesma conta que a gente faz para calcular quanto que tem de água numa piscina, por exemplo. A gente multiplica a largura, que é 2 aqui, tá? Multiplica pelo comprimento, que é 2 também, e multiplica pela altura, que é 2. A gente vai ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ok, chegamos em 8, tá? Agora, essa multiplicação do 2, a gente pode substituir por uma potenciação, que é 2 elevado a 3, porque ele se repete 3 vezes. E a leitura correta dessa potenciação será 2 elevado, elevado ao cubo. Ok? 2 elevado ao cubo. E só para a gente poder finalizar a explicação, como eu fiz lá do quadrado, eu vou dizer aqui, ó, o cubo é um, uma figura, ele é uma representação, né, tridimensional. Tridimensional. É uma figura tridimensional. Aí eu vou dar um destaque aqui para o tri, como eu dei um destaque lá para o bi. O tridimensional tem a ver com o expoente 3 que está aqui. Tudo bem, gente? Então essa é a nossa explicação de expoente 2 e de expoente 3, expoentes especiais.